E a vida antigamente era difícil, não é como hoje em dia. Era uma vida pesada, que não era que nem hoje. Eu, para vir na aula, como nasci lá embaixo na linha Vicente, e lá não tinha escola. Então tinha que parar aqui em Bela Vista, porque daqui a linha Vicente, lá embaixo, dá mais de 10 quilômetros. Então tive que parar aqui com os tios para ir na aula. E esses tios eram estranhos, não conhecia. Porque antigamente a gente não tinha auto. Tinha um único carro aqui em Bela Vista. E para vir a pé não era possível. Então tinha que parar aqui. Era tudo estranho. Ali fui conhecer Bela Vista quando eu tinha 8 anos. Sim, a vida era. A gente era da colônia, né? Nós trabalhava na colônia, depois casamos, né? Eu estava morando em Barra do Veado, era, né? Que agora é Entre Rios. É. E daí casamos, daí fui morar para Alto Bela Vista. E de lá em diante moramos 3 anos lá em cima, na colônia, depois o Alberto ficou doente. E daí nós compramos um pedacinho de terra ali, lá atrás daquela casa, né? Porque eu tinha que trabalhar e o Alberto começou de barbeiro, então... E assim foi 52 anos eu cortei cabelo. Sim, mas para... Quando eu cheguei aqui em Bela Vista, eu cheguei em 74 aqui em Bela Vista. Aí não tinha muita coisa aqui na cidade. Tem poucas coisas. E daí eu trabalhava no hospital, né? Eu vim trabalhar no hospital, tinha 14 anos. Nossa, 14 quando você começou no hospital? Naquela época a gente começava a trabalhar mais cedo, né? E daí quando eu cheguei aqui, eu morava em Piratuba, né? Lá perto do balneário. Aí quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, quando nós chegaram aqui no hospital, né? Eu disse, nossa, que cidade pequena. Deu vontade de voltar para casa. E tô aí até hoje. O que? Ali não tinha nada. Só depois, sim, quando a gente já estava lá com 12, 13 anos, então a gente tinha um carinho assim para correr no descida, no potreiro, como tem aqui. Tinha, agora acho que nem tem mais, né? Esse carinho 4 rodas, né? Para correr. Brincadeira. Né? Ah, a gente não saía muito, ficava só mais em casa, mas na aula a gente ia no colégio, na aula, aí a gente só aprendia. Nós tínhamos primeiro um professor, que não era professor, ele deu aula, porque foram presos, foi preso o pastor daqui, e mais uns, porque falavam alemão, coisa. Então eles depois, quando não tinha, daí não tinha pastor, ele dava culto, porque não tinha pastor, ele foi preso. Daí aquele professor deu culto para nós. Era professor e dava ainda, às vezes em quando, culto. Depois ele deu o coral, nós cantávamos junto no coral. Eu jogava bola, nós comprava a bexiga do boi para fazer a bola. E daí depois, mais tarde, o gordinho fazia a capa de couro. Primeiro era só, então nós pagávamos 400 reais na moeda para uma bexiga daquelas. Daí enchia com a boca, e depois outra até que estava cheio. Daí nós jogamos bola. E caçar passarinho com potoque. Eu imaginava que se tem esses bonecos tão ligeiros, porque isso aqui, quando vem morar aqui, isso era quase tudo capeira, mato, capim.
Aqui na pracinha eles amarravam o gado, né? Isso ali seria um sonho, porque ninguém não pensava que ia ser um lugar tão bonito, uma cidade toda asfaltada, que os dois primeiros prefeitos, que eram o Milton e depois o Sérgio, eles que fizeram tudo isso ali. Onde a gente pisa hoje é uma obra que foi feita por eles, né? 16 anos que eles comandavam, né? Então, cresceu o município, não só aqui, todo ele, no interior também. Não tinha nada, nada, nada. Hoje tem aquele centro comunitário em todas as comunidades, né? Cresceu muito, está crescendo. Eu nunca pensei que ficava tão bem, né? Como está tudo correndo, tem tudo. Tem a posto de saúde, tem tudo que precisa, né? Aqui é um lugar que nos outros lugares não tem tudo isso. Que tem. Ninguém imaginava, não? Ninguém pensava isso, né? Isso Como mudou ali. muito, muito, não? Passava o arroio ali, né? A Eu sei, estrada passava. era por buraco, assim. Nunca a gente Só de imaginava que carroça. dava uma cidade, Só né? com um cavalo, né? A pé. E como é que era a escola? A escola é aquela casa do Ivo Pesce lá em cima. Isso era a nossa escola. Depois eles compraram e fizeram lá uma moraria. O hospital era assim, a gente trabalhava das 5 da manhã até 10 da noite, por aí, né? Naquela época a gente trabalhava em tudo. Era na cozinha, era na limpeza, era atender os doentes, era ajudar em operação, era em tudo. A gente aprendeu tudo. E o hospital era particular, né? Naquela época não tinha SUS, essas coisas, né? E daí ele fazia tudo, né? Operação, consultas, tinha bastante gente internada sempre. O hospital geralmente estava cheio. Quantos médicos tinha? Era só ele? Só ele. Só o doutor. Só o doutor, daí tinha nós, tinha as enfermeiras, tinha as cozinheiras, daí tinha uma porção, né, que a gente fazia de tudo, né. Só a cozinheira que não trabalhava ali em cima, né. Mas as outras aí trabalhavam todas, não precisava, a gente ia. Quando eu cheguei aqui, esse aqui tem agora, que é a clínica, estava quase pronto, Sim. mas tinha o de madeira. De madeira. Daí o de madeira depois foi desmanchado. Acima desse que tem aqui, ali onde tem aquele vazio ali era o hospital de madeira. Ali tinha umas 30 camas por aí. E do lado tinha mais um pequeno que tinha 6 quartos. Um tinha 10 quartos. E outro menor daí tinha 6 quartos. E daí tinha essa parte ali que já era o consultório, que já era de material, né? A sala de operação, decorativo, essas coisas, tudo era de material já, quando eu cheguei aqui. A senhora sabe quando que começou a construir o hospital? Ou tu quer dizer quando que começou o hospital em Alta Bela Vista? Não, quando começou a construir o de A alvenaria. alvenaria. A primeira parte, essa de cá ali, que tem ali, que era consultório, que o doutor Otto chegou aqui em 51. E daí em 52 ele construiu essa primeira parte de material. Para fazer sala de operação, essas coisas, né? Que antes era tudo de madeira. E daí por causa de mais higiene e coisa, né? Daí ele fez essa parte que ali, daí era a cozinha, onde nós morávamos lá dentro, daí embaixo, né? As moças, né? E em cima daí era consultório, farmácia, sala de raio-x, sala de operação, farmácia, né? Tinha tudo ali. E depois, quando eu cheguei, daí em 74 que construíram o resto. Estava quase pronto quando eu cheguei. Foi em 74. E daí desmancharam o de madeira e ficou só o de material. Você sabe por que ele veio pra cá?
ele tinha, o médico que estava aqui era um amigo dele. E daí a mulher não queria mais ficar aqui porque era um lugar pequeno, ela era de Porto Alegre, né? E daí ele pediu pro Trotsky se ele queria vir para cá, daí ele veio, gostou daqui e ficou. Ele gostou daqui, daí ele ficou. E daí ele sempre dizia que ele queria ficar em Bela Vista até morrer. Tanto que ele gostava daqui. Mas queria ser enterrado junto com o pai dele em Porto Alegre, né? E assim foi feito. Você sabe por que ele construiu o chuveiro de pedra lá em cima? Eles sempre faziam, quando vinham os amigos dele nos domingos, eles iam lá em cima fazer churrasco. E lá era assim, limpo, né? Era tudo, toda semana era varido, limpado lá. Né? E daí eles fizeram churrasqueira. E daí precisava ter um lugar para tomar banho, fazer xixi. Daí, tanto é que tá tudo fechadinho lá, né? Daí quem precisava fazer xixi entrava lá fazer xixi. E daí tinha chuveiro, daí tinha água, tinha uma torneira também. E ele sempre dizia que tinha uma caverna lá, mas eu nunca cheguei a ver a caverna. E um pouquinho para cima da churrasqueira ali, do chuveiro, tinha uma churrasqueira de pedra. E tinha mesa, cadeira, tinha mesa, bancos, tinha tudo ali, né? Quando vinha nos domingos, visita, eles subiam lá fazer lá churrasco e coisa, né? Eles puxavam luz para botar música e coisa, tudo lá para cima. É verdade que a polícia procurava ele? Não. Não, é porque sempre falavam pra gente que a polícia procurava ele. Tem histórias, não, mas nunca. Ele se comunicava com a família, que a mulher dele morava lá, os filhos, né? Eles foram para lá para estudar, né? E com os amigos dele, tudo que é lugar, né? Ele tinha uma antena aqui em cima, que era uma antena giratória, né? E com aquela ele falava com os amigos dele de outros países também. Né? Quando tinha um hospital, as pessoas moravam tudo aqui na cidade, tinha alguma de Peritiba, de fora? A maioria era de fora, mas a gente morava ali, né? Uhum. Que tinha ali no porão ali tinha quartos, né? Que nós eram os quartos que nós morávamos, né? Daí do lado tinha cozinha, tinha sala de refeição, né? Aí nós morávamos ali, daí uma vez por mês uma vez por mês uma tinha folga, né? Daí a gente ia, nem eu morava em Piratuba, daí eu ia para Piratuba, tinha outros que moravam em Peritiba, em Rancho Grande, né? E daí antes dele vir para cá, ele estava no exército, né? Ele era segundo tenente do exército e estudou medicina, né? Daqui do Brasil? Sim. E daí quando ele veio para cá, ele saiu do exército e tinha terminado a faculdade, dele veio para cá. E daí ficou aqui. No exército ele também serviu como médico? Não. Não? Não, porque lá daí ele estava, nos últimos anos que ele ficou no exército, ele estava estudando medicina, né? Ainda estava estudando. Ele estava estudando. Quando chegamos na escola, eu não sabia uma palavra em português. Todo mundo falava alemão. Na igreja também era tudo alemão. Depois, o Dr. Otto antes dele tinha médicos aqui. A primeira... Várias vezes ficavam uma temporada, roubavam as ferramentas que a sociedade comprava e daí ia embora. De ferramentas para trabalhar por conta, ia para uma outra cidade.